Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero entregar mais uma vez a tua filha. Meu Deus, que o que sair dos lábios dela, meu Deus, vinha diretamente do teu trono. Que o Senhor, ó Espírito Santo, seja a inspiração para toda palavra, para toda direção a ser nos dada nesta noite. Em nome de Jesus eu entrego ela, Senhor, nas tuas mãos. E que, meu Deus, ela haja com ousadia mais uma vez aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Quero mais uma vez louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar o Senhor pela vida dos meus pastores, dos meus líderes e pela sua vida também, que se disponibilizou para vir nessa quarta-feira ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Eu confesso aos irmãos que essa é a primeira vez que eu tenho pouco tempo para meditar na palavra, para trazer, mas eu sei que Deus vai falar conosco. Amém? Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 até o 9. Quem achou diz amém. Amém? E que diz assim: Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei. E te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse, eu aqui Jeremias, falou para Deus: Ah, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Você pode repetir para quem está do seu lado: Pois eu estou contigo para te livrar. Amém. Glória a Deus. Jeremias, ele foi chamado por Deus ainda na sua juventude. E claro, ele olhando para o fato dele ter pouca experiência, ser jovem ainda. Quando Deus chamou ele, a priori, a reação dele foi: Mas Senhor, eu sou uma criança. Senhor, eu não tenho condições. Porque muitas vezes é assim que nós olhamos para dentro de nós quando o Senhor nos chama. Nós olhamos para a nossa condição, nós olhamos para aquilo que nós pensamos de nós. E Deus, ele não pensa de nós o que nós pensamos. Porque a Bíblia vai dizer que os pensamentos dele sobre nós são pensamentos altos, são pensamentos de paz. Não é os mesmos pensamentos que nós temos. E muitas vezes nós pensamos coisas ao nosso respeito que nos impede de dizer sim ao chamado do Senhor. E Deus, ele chamou Jeremias. Deus escolheu Jeremias, assim como Deus também havia chamado Moisés. Quando Deus chamou Moisés, a Bíblia vai dizer que Deus falou: Moisés, Moisés. Como quem estava chamando alguém que conhecia. E de fato, porque no texto que nós lemos aqui, Deus está falando assim: olha, eu te conheço desde a tua formação. Você já parou para pensar na formação de um bebê? Até virar um embrião, virar um feto, se tornar um bebê e vir a nascer, né? É um processo. E algo que eu particularmente eu fico pensando, meditando, é quando a gente começa a imaginar a formação dos ossos, os nossos ossos, dentro da barriga da mãe. Então é só Deus para fazer algo assim. Então o que Deus está querendo dizer para mim e para você hoje é que Ele te conhece. Ele te ama, Ele te chamou desde o ventre, desde quando você ainda estava em formação. E aí quando Deus vai chamar Moisés, Moisés também tem uma atitude parecida com a de Jeremias. Uma atitude que, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Por quê? Porque Moisés tinha passado por 2 períodos na vida dele. Ele passou um período de 40 anos como príncipe do Egito.
Até que nós conhecemos a história, Moisés matou um homem, se tornou suicida. E agora Moisés passa 40 anos como pastor de ovelhas, fugindo do Egito. E é justamente quando ele está fugitivo, é justamente quando as coisas na nossa visão não seria propícia para Deus chamar ele, é que Deus chama. E aí Deus fala: Moisés, eu te escolhi, você vai ser o libertador do povo. E o tempo que Moisés passou como príncipe do Egito, o tempo que Moisés passou cuidando de ovelhas, não foram perdidos. Foi um processo para ele viver o propósito de Deus. Então, independente do que você já viveu, independente do que você está vivendo, eu quero dizer para você nessa noite, é um processo para você viver os propósitos de Deus. Você vai passar por processos para viver o propósito do Senhor. E aí Moisés fala: não, Deus, mas eu nem sei falar. Porque dizem alguns estudiosos que Moisés era até gago. Mas Deus fala: Moisés, quem fez a boca do mudo? E quem deu visão ao cego não fui eu, o Senhor? O que Deus está querendo dizer para Moisés é: Moisés, eu não estou olhando se você pode, se você tem. Eu estou falando para você que você vai ser o libertador porque eu te chamei. E eu creio que se você está aqui nessa noite, foi porque o Senhor te chamou. Talvez você recebeu um convite de alguém, mas eu quero dizer para você, Deus separou essa noite para você estar aqui, para te lembrar que foi Ele quem te chamou. Não foi o homem, foi o Senhor quem te chamou. Aleluia. E aí, Moisés, depois de muito argumentar com o Senhor, Moisés agora parece que entendeu que o poder não era dele, o poder era de Deus. E Moisés, tudo bem, Senhor, e Deus é tão lindo que levanta Arão para ajudar Moisés ali naquela jornada, para ele não ir sozinho. Porque às vezes Deus vai levantar pessoas para nos ajudar também. E aí Deus levanta Arão também e eles vão junto. Só que o que é interessante é que Deus, quando chamou Moisés, Deus não olhou pelo fato dele ter sido suicida, não olhou o fato dele ter matado um homem, dele estar fugitivo. Não, queridos. Deus não olha assim para a gente. Nós que temos o hábito e o costume de estar olhando para o nosso passado, de estar olhando para dentro de nós, e os nossos pensamentos ao nosso respeito são pensamentos errados. Porque se a Bíblia diz que o pensamento de Deus é diferente, então o nosso é errado. Porque o Senhor, Ele não erra. O pastor costuma falar aqui que o maior tribunal de julgamento de nós mesmos é a nossa mente. Esse tribunal aqui é o que nos julga. Só que aí Moisés aceitou. Vai ser o libertador do povo, vai passar pelo processo, como eu falei. Para você viver o propósito de Deus, você vai precisar passar pelo processo. E é nesse processo que o Senhor vai te ensinar. É nesse processo que o Senhor vai te moldar. Mas o que você precisa lembrar, e eu vou bater nessa tecla aqui várias vezes, é que foi o Senhor quem te chamou. Amém? E aí Jeremias, quando ele entende isso, porque ele fala para Deus que ele é uma criança. Aí Deus fala para ele assim: ó Jeremias, eu sou contigo. Sou eu que vou colocar as palavras na tua boca. Assim o Senhor falou para Moisés: Moisés, eu que vou te ensinar. Porque o preparo, queridos, é do Senhor. Você só precisa dizer sim para o chamado dele. E esse chamado você tem que dizer todos os dias. Não pense que é só uma vez, é diariamente. Você vai precisar dizer sim para o chamado do Senhor na tua vida. E você precisa entender isso. E quando você vê que não está mais conseguindo, você vê que as circunstâncias não são favoráveis, lembre-se, quem te chamou? Quem foi que te chamou? E aí, para você entender que não é sobre você, o que você pode fazer, é sobre o poder dele. Jesus, quando ressuscitou e se reuniu com os discípulos, Jesus falou para eles assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder.
Porque Jesus ia subir aos céus. E os discípulos não iriam mais ter o poder com ele. Não iam mais ter Jesus ali com ele. Então esse poder precisava descer, que era o Espírito Santo. Eles poderiam sim ter saído, ido pregar e não ter esperado, não ter ouvido aquilo que Jesus falou para eles. Mas eu digo a vocês, eles não teriam resultados. Eles não teriam curados como ele curou, eles não teriam libertados como eles libertaram. Porque não é sobre nós, é sobre o poder de Deus na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Que não é sobre nós, é sobre Ele. Quando Jesus entra na nossa vida, quando o poder dEle nos alcança, quando dizemos sim ao seu chamado, nossas vidas são transformadas. Nós não podemos aceitar a mesmice. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de rotina. Eu gosto de disciplina, mas eu não gosto de rotina. Porque a rotina me cega. Não me faz ver com gratidão as coisas que o Senhor me permite ver todos os dias. E se você olhar à sua volta, você vai observar o quanto o Senhor tem sido bom. O quanto Ele é fiel. O quanto Ele não tem te desamparado. Queridos, eu não sei se vocês nascerem lá cristão, eu não nasci, mas eu olho as lutas quando a gente passa com Deus é diferente quando passamos sem Ele. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que pega na nossa mão e nos ajuda a passar pelo processo. É Ele. Então é o poder dEle nas nossas vidas. E você não pode aceitar. Eu não sei o que falaram para você. Eu não sei que palavras ruins vocês carregam de alguém que falou que você não era nada, que você não é ninguém, que não tem isso. Eu fui uma criança, uma adolescente que ouvi muitas palavras ruins. Esse lugar aqui era o lugar menos esperado para eu estar. Mas quando Jesus entrou na minha vida, Ele mudou ela, Ele transformou. E Jesus, quando chama alguém, Ele pega a vida de quem está de cabeça para baixo e Ele vira. Ele faz você virar a página e você ter uma reviravolta. É Ele. É Ele. Então nós não devemos nos acomodar. Ah, mas minha vida vai ser assim. Ai, fulano, mas fulano já disse que era assim. Não. O que o teu Deus te disse? O que é que Ele pode fazer? Ele pode fazer o impossível. E você tem que crer nisso. E você tem que crer, e é importante os seus olhos estar fixados nisso. Para que você não desanime. Para que você não se coloque para baixo. Deus não te chamou para você se colocar para baixo. Deus te chamou para você olhar para cima. Olhar para o alvo, que é Ele. Ele é o alvo. É Ele que vai te fortalecer. Eu ouvi palavras ruins, queridos. Ouvi muitas, e era capaz de... Eu já tinha título que eu ia ser uma menina revoltada. Mas Jesus mudou a minha história. E Ele vai muito além. Ele pode mudar a sua. Não aceite vir aqui e achar que esse Deus não tem poder. Se Ele te chamou, Ele tem poder e Ele vai mudar a tua história. Ele muda a tua história. Quando você menos esperar, Ele faz. Mas se permaneça fiel, permaneça dando sim para o chamado dEle todos os dias. Que você vai entender como é lindo trabalhar de Deus na nossa vida. É lindo trabalhar dEle nas nossas vidas, mas você tem que dizer sim ao chamado dEle. Você tem que lembrar, foi Deus que me chamou, não foi o homem. E as pessoas, elas vão dizer coisas ruins. Só que, queridos, ninguém te conhece mais do que o Senhor. Ninguém conhece você mais do que Deus. Nem você mesmo se conhece totalmente. O Senhor, Ele te conhece tanto que Ele fala para Jeremias: eu te conheço desde a tua formação. Desde a formação o Senhor já conhece. E o Senhor já separa um propósito para aqueles que Ele chamou. E se você quer viver o propósito dEle, você tem que entender que você precisa
todos os dias dizer sim ao chamado dele. Amém? E vou continuar. Existia um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. Esse homem era um homem, por assim dizer, mau, rude, perseguia os cristãos. E um dia ele decidiu perseguir mais um pouquinho. Ele achou que estava pouco, aqueles que ele tinha perseguido, e ele decidiu perseguir mais. E a caminho de uma cidade chamada Damasco, que era onde tinha outros cristãos, esse homem, ele é constrangido pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que um resplendor de luz cerca ele. E ali ele cai do cavalo. E ele estava com outros homens lá. Mas a Bíblia diz que os outros homens que estavam com ele não viram, só ouviram. E esse Saulo de Tarso agora, ele vai ter um encontro com Jesus. E o Senhor falar para ele: Saulo, Saulo. Da mesma maneira como o Senhor chamou Moisés, como quem conhecia. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque quando alguém persegue aquele que o Senhor chamou, o Senhor, ele toma a frente. Porque o Senhor é o nosso advogado também. E aí Saulo cai do cavalo e já cai prostrado, já cai ajoelhado e fala assim: quem é? És tu, Senhor? Ele já reconheceu a voz de quem tinha chamado ele. Você tem reconhecido a voz de quem te chamou? Quando as lutas vêm, você consegue ainda reconhecer a voz de quem te chamou? E aí ele reconheceu a voz. E ele vai falar assim: o que queres que eu te faça, Senhor? Aí o Senhor fala assim: levanta-te, entra na cidade, e lá vai ser dito o que você tem que fazer. Queridos, levante-se. Levante-se. Primeiro você levanta, ergue a cabeça. Ouviu a voz do Senhor? Levanta-se. E aí depois Deus vai mostrar para você o que tem que ser feito. E aí Saulo levantou e foi para a cidade. E a Bíblia vai dizer que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias sem comer e sem beber. Até que Deus vai falar com um homem que estava na mesma cidade, chamado Ananias. E Deus falou: Ananias, vai até um homem chamado Saulo de Tarso, que esse homem, ele está lá esperando que você impunha a mão sobre ele e ele volta a enxergar. Você ora e volta a enxergar. Aí Ananias, querido, como algumas pessoas, vai argumentar com o Senhor: mas Senhor, esse homem eu conheço, ele é um homem mau, ele perseguiu os cristãos. Ananias querendo argumentar com Deus, sendo que o salmista vai dizer que quem dá conselho para o Senhor? Ninguém dá conselho para o Senhor, ele é a própria sabedoria. Mas Ananias está ali querendo dizer para Deus quem era Saulo de Tarso, como se Deus não o conhecesse. E às vezes as pessoas vão querer dizer para você quem você é, mas Deus sabe quem você é. Não perca sua identidade de filho. Deus sabe quem você é. E aí Ananias vai tentar argumentar e Deus deixa ele falar. E aí sabe o que é que vai acontecer? Eu vou ler para vocês aqui em Atos 9. O que é que Deus responde para Ananias? Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei o quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Sabe o que é que Deus está falando para Ananias? Eu não estou nem aí o que você pensa sobre ele, Ananias. Eu não quero saber se você acha que ele é isso, que ele é aquilo. Eu quero dizer para você que eu o chamei. Eu escolhi.
Eu não quero saber dos seus argumentos. Vá lá orar por ele, porque eu escolhi. Eu não estou olhando para o mal que ele fez. Eu não estou olhando para o pecado dele. Eu não estou olhando se ele é pobre, se ele é rico. Eu estou olhando que eu chamei ele e eu que vou colocar mais de mim nele. É o Senhor que colocou, foi o Senhor que colocou dele em Saulo. E quantas histórias de Saulo a gente não conhece na palavra depois desse encontro que ele teve com Jesus, depois de ouvir o chamado de Jesus. Quantas histórias. E o quanto ele cresceu espiritualmente, queridos. Então você não pode ficar ouvindo primeiro a voz das outras pessoas que querem te humilhar, que querem dizer quem você é ou deixa de você ser. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Não esqueça disso. Não esqueça. Cada pessoa tem uma experiência com Deus. Mas você não pode esquecer quem te chamou. Olha, quando eu cheguei aqui na América, eu já tinha saído do Brasil sabendo que o trabalho para mulheres era limpeza, para homem construção e para mulheres também tinha como babá. E lá eu fechei a minha loja para vir, eu tinha uma ótica lá, já estou há 11 anos nessa área e eu fechei e vim para cá por direção do Senhor. E eu cheguei aqui, trabalhei de limpeza, trabalhei como babá porque são trabalhos dignos. E aí a gente trabalhou, só que o Senhor sabia que ardia no meu coração, era aquilo. E eu fiquei orando e muitas vezes a gente não é ousado com o Senhor nas nossas orações. Depois que eu descobri que o meu Deus é poderoso, eu passei a orar de forma diferente. Passe a orar de forma diferente. Às vezes a gente fica rodeando para falar com o Senhor. Querido, seja sincero, seja honesto, seja ousado. Se eu precisar de um milagre para esse copo, eu não fico rodeando, Senhor, um milagre para os copos. Não, é para esse copo. Esse copo aqui, Senhor, que eu preciso de um milagre. Então, seja ousado nas suas orações. E eu comecei a falar, Senhor, o Senhor sabe do que eu gosto. O Senhor sabe do que arde no meu coração. É a minha profissão. E se o Senhor quiser revelar o teu poder e me fazer trabalhar com isso, faz, Senhor. E eu orei. E eu lembro que eu trouxe a minha primeira encomenda, acho que um pedido pequeno, e consegui vender para alguns amigos. Só que um dia, conversando com duas amigas, aí elas falaram assim, Ionara, eu acho que não vai dar certo não, porque aqui tem loja tal, aqui tem isso, aqui tem aquilo, e ali me matou. E como diz Fabiano, a gente tem que ter cuidado com quem a gente conta nossos sonhos. Porque tem gente que é coveiro. Tem gente que bota terra. E você mata o seu sonho e enterra por causa de coisas que você ouviu. E aí a pessoa falou assim, eu falei, tá bom. E eu fui para casa tão triste, desanimado. Dentro de mim mesma já tinha desistido. Até que um dia, uma dessas pessoas que falou isso para mim me chamou para ir numa loja com ela lá em Dantal. Que ela precisava dar de presente para o esposo dela um óculos de sol. E ela queria ir nessa loja de marca. Eu falei, vamos. E a gente foi. Fomos no meu carro. E quando chegamos lá, na hora de descer, ela lembrou que tinha esquecido o óculos dela. Aí ela falou, Ionara, me empresta um. Eu sempre ando com 2, mais ou menos. Aí eu, ok, emprestei a ela. E a gente entrou na loja, nessa grande loja aqui, não vou fazer propaganda. Aí a gente entrou lá, quando entramos lá, aí a vendedora, ela falou, oi, tudo bem? Ela fala muito bem inglês, é que eu vim comprar um óculos para o meu esposo, quero dar de presente. Aí a vendedora olhou assim, ok, mas esse que você tá é tão lindo. Aí ela, obrigada, sei o quê. Aí ela, mas eu queria comprar um óculos para o meu esposo. Aí ela, só um minuto. Aí ela chamou outra vendedora, ela veio outra americana. Aí ela, olha o óculos dela. E minha amiga lá esperando ser atendida para comprar o óculos para o marido dela. Aí ficou as duas assim, ai, que óculos lindo, e de onde é? Ela, é da minha amiga, é do Brasil, e sei o quê, sei o quê. Ai, tem Facebook, tem Instagram, dentro da loja de marca. E eu assim, perdida ainda. Porque às vezes a gente fica disperso. Às vezes Deus está falando e a gente está disperso.
E aí eu tô lá e de repente veio a terceira, Márcia. Aí quando veio a terceira, aí ficou as 3 lá. Sei que a gente saiu de lá, ninguém comprou foi nada. Ninguém vendeu foi nada, porque o assunto era só o óculos estar na cara da minha amiga. Aí quando eu saí da loja, o Espírito Santo falou assim: ei, sou eu quem faço. Sou eu quem faço. Então, não pegue os seus sonhos e enterre, apresenta ao Senhor. Porque é Ele quem faz. É do jeito dEle. Seja ousado com Ele, aquilo que você deseja. Porque é Ele quem faz, mas lembre-se que é Ele quem te chamou. Porque se você caminhar esquecendo disso, que Deus te chamou, você vai se perder. Qualquer coisinha que alguém te falar, você vai te derrubar. Você vai se entristecer, você vai querer parar. Às vezes, querido, eu tenho dias que eu quero parar também. Aí de repente eu respiro. Eu lembro de onde o Senhor me tirou. Eu lembro das coisas que o Senhor já fez. E eu falo, eu vou parar por causa disso? Meu Deus, me amadurece. Amadurece as minhas emoções. Faz eu olhar para o Senhor como Saulo. Os olhos de Saulo estavam tapados. Os olhos carnais. Mas a Bíblia diz que enquanto Ananias não chegou lá, ele estava em constante oração. Ou seja, seus olhos espirituais estavam ligados. E quando seus olhos espirituais estão ligados no Deus que é todo poderoso, querido, ninguém te segura. Como diz o pastor aqui, se for só você e ele, você já é a maioria. Só você e ele, você já é a maioria. Entenda isso. Você só precisa estar com ele. Você só precisa estar caminhando com ele. E claro, vai vir coisas para te paralisar, tirar sua identidade de filho, para fazer você esquecer de quem te chamou. Mas se você não pegou nada do que eu falei, porque eu falo muito, coloque no seu coração isso. Foi o Senhor quem me chamou. Foi o Senhor quem me escolheu. Foi Ele. Você já pensou que privilégio? Bilhões de pessoas na terra. E Deus separou essa noite para você estar aqui. Tantos lugares que você poderia estar. E Deus separou aqui esse lugar, esse momento para você. Quando eu estou em comunhão com meus irmãos, eu falo, Senhor, obrigada. Esse ambiente não era um ambiente para Ionara. Era outro ambiente. Mas o Senhor me escolheu. O Senhor me chamou. Esse ambiente aqui foi o Senhor que separou para você. É onde Ele quer que você esteja. Amém? Podem ficar de pé, eu já estou finalizando. E eu queria orar por você, junto com a pastora Márcia, com o pessoal da intercessão, né? Eu queria que você fechasse os seus olhos e você meditasse no quão privilégio é você ser chamado, ter sido escolhido pelo Senhor. Como isso é maravilhoso, queridos. Tantas pessoas precisando lá fora, estão sedentos de uma palavra, presos em droga, presos em tantas coisas. Mas o Senhor te escolheu para dizer para você que você é valioso, você é valiosa. Talvez você não vai ouvir do seu filho, dos seus pais, dos seus irmãos, da sua filha, que você tem valor, mas eu quero dizer para você nessa noite, para ele, o seu valor é imensurável. O seu valor para Jesus é indiscutível. É um valor enorme que o mundo jamais, jamais poderá te dar esse valor. Ninguém lá fora. Quando eu decidi por Jesus, eu relutei muito, porque o Senhor já vinha me chamando, fazia várias vezes. E eu relutava porque na minha mente eu sempre pensava assim, ai, mas fulano vai se afastar de mim, ai, mas eu vou ter que deixar isso, ai, mas eu vou trocar de roupa, eu tenho que mudar de roupa. Aí só que Deus permitiu eu passar por tantas coisas para eu entender que tudo isso me abandona. Tudo isso na hora do perrengue me deixaria, mas Ele não, querido.
Ele não vai te deixar, Ele não te deixa. Ele é o único que não te deixa. As pessoas podem virar as costas para você. Você pode ter problema, você pode acontecer o que for, mas Ele não te deixa. Ele não te abandona. Aí um dia Deus colocou coragem em mim. Eu falei, Senhor, quando eu chegar ali naquela América, a primeira igreja que eu pisar, que fizer o apelo, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Porque eu já entendi, meu Deus, que o Senhor é o único que não me abandona. Todo mundo já me virou as costas. Todo mundo já olhou para mim de forma diferente, mas o Senhor não. O Senhor continua olhando para mim da mesma forma. O teu amor não mudou. E eu quero dizer para você nessa noite que o amor dele não mudou. Aleluia! Aleluia! Ele te ama, querida. Ele te ama, querida. Ele te chamou. Ele te escolheu. O amor dele é um amor incomparável. Ninguém vai poder te amar como ele. Ninguém vai te amar. E eu não sei se você já falou para ele, sim, Senhor, eis-me aqui. Mas se você não falou, essa é a sua noite. Se você está com dificuldade de dizer, Senhor, eis-me aqui todos os dias, essa é a sua noite. Essa é a sua noite de dizer, Senhor, agora eu decidi. Eu decidi que eu tenho que dizer sim para o Senhor todos os dias. Sabe por quê, meu Deus? Porque Tu és o único que não me abandona. Tu és o único, ó Deus, que não me abandona. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Nós queremos orar por você, para você ser fortalecido, para você receber mais do Senhor, o seu coração se encher mais dele e você sair daqui de uma forma diferente. Você vai sair entendendo que você não precisa do amor das outras pessoas, você precisa do dele. O dele é suficiente. É o amor dele. O amor dele é suficiente. Aleluia. 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 Não tenha vergonha, querido. Não tenha vergonha. Retribua esse amor. Queremos orar por você. Queremos clamar pela sua vida. Vem aqui. Vem aqui na frente. Vamos orar por você. Amém. Aleluia. Aleluia. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, nessa noite, porque entendemos que somos dependentes do Senhor. Porque entendemos que é o Senhor quem nos chamou, que foi o Senhor quem nos escolheu. E o diabo não vai nos paralisar. Nada vai nos paralisar, porque maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de desânimo, todo espírito de inferioridade seja repreendido agora, no poder que é no teu nome, Jesus. Repreendemos agora, 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 no poder que é no teu nome, Jesus. Tu és o nosso Deus. Foi a ti que escolhemos, ó Pai. Foi a ti que escolhemos, ó Pai. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. 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 Pai, fortalece os teus filhos, ó Deus. Que eles gravem no seu coração, ó Pai, a identidade que o Senhor firmou neles. Que eles não esqueçam que foi o Senhor que os chamou e os separou, Pai. Aleluia. Aleluia. Diga a ele, eu sou filho. Eu sou filha. Eu sou filho.